Cara, eu tô vendo um fenômeno recente na bolha católica muito preocupante de um moralismo exacerbado, sabe? Que principalmente atrapalha muitas meninas da bolha católica, né, cara? É. Como assim, né? Tipo, todas as meninas da bolha católica que eu já vi relatos e até conversei, algumas elas, quando se abrem, elas falam muito do problema porque essa bolha é muito tóxica. Porque de fato a bolha católica é muito tóxica, mas é muito tóxica mesmo, né? Elas dizem que tipo, tem ressentimento, medo, sensação de sufoco, né? Por quê? Porque elas, tipo, novamente, elas estão numa bolha extremamente tóxica que mulher não pode fazer isso, mulher não pode falar aquilo, mulher não serve pra isso, não pode usar biquíni, tem que ser modesta, não pode mostrar não sei o que, não pode fazer balé. E aqui, olha aqui, eu não tô querendo, falando isso, tirar essas esses ensinamentos da igreja. Por quê? Primeira coisa, eu sou uma pessoa muito dogmática. O que significa? Eu sigo os dogmas da igreja e o que não é dogma eu deixo bem aberto, até porque não é dogma, né? E a própria modéstia, ela não é um dogma, ela é algo muito mais cultural. Eu não tô querendo aqui dizer que a mulher deve usar biquíni, até porque eu também acho um absurdo uma roupa que só cobre os lábios da xereca e o bico do peito. Eu acho um absurdo isso. Mas o ponto que eu quero trazer é que tem coisas que a modéstia tem que se aplicar, que de fato, por exemplo, não usar um biquíni, mas tem coisas que não deve se aplicar na modéstia. Eu não posso mostrar o cotovelo, não posso mostrar o pescoço. Pelo amor de Deus, cara. A gente não tá mais nos anos 50, tá me entendendo? E acontece muito isso. Eu vejo muito canal católico aí, tipo aquele cara lá, o Escravo de Maria. Eu esqueci o nome dele, é um Instagram que tem aí, eu acho que é Flávio Escravo de Maria. Mano, o cara toda hora traz um monte de baboseiro, um monte de proibição. Ah, você não pode fazer yoga porque pode ter coisa hinduísta e não pode porque é superstição, porque é pecado contra o segundo mandamento. Baboseira. Ah, você não pode fazer isso, você não pode falar amém no Pai Nosso da mesa porque não, pelo amor de Deus, gente, calma aí também, né? Então, isso é muito importante de se notar, né? E cada dia inventam uma problematização do que a mulher pode ou não pode fazer, entendeu? Na bolha católica. E isso tanto pra mulher quanto pra homem, mas pra mulher é muito pior, tá? Pra mulher é muito pior, entendeu? Justamente porque a mulher tem esse estigma de submissão na igreja. E isso pra uma mulher moderna é muito problemático, entendeu? Porque, tipo, nós não estamos falando de uma geração de mulheres como as nossas vós, né? Tipo, de que, tanto que os católicos tradicional idiota defende. Não, mulher não tem que trabalhar, mulher não é da natureza da mulher trabalhar, mulher tem que ficar com o marido. Como é que mulher hoje em dia não vai trabalhar e vai depender do marido? Se os moleques com 19 anos tá fazendo iFood, não ganha porra nenhuma, e as minas ainda dependem dos pais. Como é que as minas não vai trabalhar? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá. Então, tipo, é uma exigência que a mulher hoje participe do mercado de trabalho, porque se ela não conseguir, é um privilégio, tá? Tipo, inverteu as coisas completamente. Dos anos 50 pra cá, inverteu completamente as coisas. Não dá pra tratar da mesma forma. Por isso que a igreja se atualiza. E é por isso que o tradicionalismo é um grande problema. Porque, beleza, eles dizem que a igreja não tem que se moldar pro mundo, o mundo tem que se moldar pra igreja. Eu concordo. Só que isso em questões, mas em outras questões, não nisso, tá ligado? Pelo amor de Deus, cara. Em questões dogmáticas, em questões teológicas, e até em questões de fato modestas, mas questões realmente decentes, não desta forma. Porque a igreja, ela não é uma rocha, assim como ela não é uma metamorfose ambulante. Tá me entendendo? Ela não é uma metamorfose ambulante, mas ela também não é uma rocha ríspida que não muda, que é a mesma doutrina, vamos ficar fazendo missa de costa pro povo, tá ligado? É um baita de conhecimento teológico, tá ligado? É um baita de conhecimento. É um baita de conhecimento em geral, entendeu? Então, é muito idiota isso, né? Então, a mulher ela tem que estudar, ela tem que trabalhar hoje em dia, entendeu? Ela tem que se instruir, tem que participar. Não tem como excluir a mulher da maneira como muitos católicos, principalmente moleque, ficam idealizando. Porque leram alguma coisa de São Tomás de Aquino, por exemplo, e tanto que pode testar. Abre a boca para falar sobre questão de moralismo para um tradicionaleco católico, você vai ver o que ele vai falar. E abre a boca para falar de questão de moralismo para uma mina católica. Ela vai se abrir muito mais, ela vai conseguir falar as coisas, né? É experiência própria, entendeu? Elas começam a depositar fofoca, algumas coisas, tipo, sempre tem uma repressão sexual, tá ligado? E, tipo, se sente culpada por fantasiar, até porque esse é um grande problema também. A teologia moral, vamos lá, uma coisa importante aqui, agora é um papo teológico. A teologia moral é um bagulho complicado na igreja. Por quê? Porque não é nada dogmático, entendeu? Nada é dogmático. Porque não tem como dogmatizar alguma coisa assim. Porque não nos foi revelado, né? Então a gente molda com o que a gente tem.
Então a teologia moral é um bagulho muito complicado. Tem algumas perguntas que são não dá pra responder. Eu auxiliei tipo, em catequese muitas pessoas, né? Próximos, distantes e tal. E sempre vem aquelas dúvidas da pessoa que está iniciando a fé ou questionando as dúvidas de teologia moral, né? Então, sobre sexo, sobre tipos de sexo, sobre namoro, sobre casamento, sobre um monte de coisa. Que tudo isso é teologia moral, né? E aí, pergunta um monte de coisa. Então, tipo, muitas coisas que não devia se sentir culpada se sente. Por exemplo, ela se sente culpada de fantasiar, sente por ter algum fetiche, por ter algum desejo carnal. Não tô dizendo que tem que ter desejo, que tem que alimentar isso, é porque é pecado mortal, só em matrimônio. Mas mesmo no matrimônio, tem pessoa que defende que o sexo no matrimônio tem que ser de luz apagada e papai e mamãe. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá, tá? Aí já não tá a teologia moral, aí já tá parecendo uma velha evangélica, né? Então, mesmo tendo. Até porque homens também têm fetiche. Mano, o tanto que eu converso em bolha. Mas sabe o que é interessante? Ó, uma coisa que eu percebo. Muitas dessas meninas têm essa problemática, essa repressão e esse medo, porque elas têm um conhecimento teológico vago. Sabe por quê? Porque você vai ver o conteúdo que as meninas católicas vê, é espiritualidade, é Frei Gilson, é Padre Paulo e Ricardo. Padre Paulo Ricardo fala de teologia. Aquelas, né? Ele fala muito mais de teologia moral, muito mais de vida espiritual. O Padre Paulo Ricardo, ele faz uns ensinamentos pique Santa Terezinha, só que ele é homem, né? Mas é basicamente isso. Então, falando de Santa Terezinha, elas leem Santa Terezinha. E as santas católicas são muito mais espiritualidade, vida de santidade e muito menos teologia pura, né? Já homem vai ler o quê? Vai ler os cara católicos, vai ler Santo Tomás de Aquino, vai ler Santo Agostinho, vai ler Santo Ambrósio, vai ler São João Damasceno, tá entendendo? Vai ler Santo Atanásio, vai ler São Leão Magno, entendeu? Vai discutir com ortodoxo, vai discutir com um cara. Então, o que acontece? Eles conseguem achar brechas na teologia pra falar um monte de merda. Você vai num grupo de cara católico, mano, é um monte de merda, um monte de xingamento. E eu falo isso porque eu também faço isso. Mas por quê? Porque é permitido, só que as meninas não têm noção disso. Então elas sofrem muito mais repressão também porque elas não têm conhecimento dos direitos delas, né? Os homens têm mais, e aí os homens católicos conseguem ser mais, tipo, abertões, tá ligado? Tipo, eles conseguem ter uma vida mais livre, porque eles também consomem conteúdos diferentes que aprimoram teologicamente o conhecimento deles, né? Então, novamente, as minas por ter algum fetiche, até porque os caras católicos também têm fetiche, tá ligado? Eles não expressionam isso, eles até expressionam, só que eles não ficam desejando na cabeça, eles só têm, e se casar com a menina vai querer fazer com ela. Mas, tipo, já a menina, se ela tem algum fetiche, tem algum desejo carnal, tipo, elas têm muito, muito medo de ir pro inferno por causa dessas questões. Então isso acaba com o psicológico delas, tá ligado? E, tipo, eu fico, mano, não é bem assim, calma, tá ligado? Tem mina que tipo, manda áudio chorando, que tinha pensado em fazer merda, sabe? Aquele tipo de merda. Então, tipo, até mina que pensou em fazer um sexo casual com o namorado e ficou ocupada e tal, entendeu? Claro que não pode fazer sexo casual, entendeu? Só que qual é o ponto aqui? A gente tem que atestar o que é dogmático e não reprimir tanto, entendeu? Então, a mina ficou com medo de que fosse pro inferno, pro purgatório por causa disso, entendeu? Então, é muito injusto você pensar que um Deus justo, misericordioso, atuaria dessa maneira com uma pessoa assim, né? Então, a gente tem que mover, sabe? Tipo, os caras católicos tradicionais têm que ser expurgados da igreja, porque eles causam muita repressão na vida de outras pessoas católicas, tanto mulheres quanto homens, tá? Tem que ter uma doutrinação melhor, tá? As meninas elas têm que se armar mais teologicamente, porque para elas poderem ter uma vida católica tranquila, tal qual os homens têm, porque eles têm uma segurança, tá? Eles não sofrem tanta repressão. Então, isso é algo muito importante de se observar, cara, porque é algo realmente que vem acontecendo, que é muito triste e que muitas vezes afasta pessoas da igreja, você acredita? Afasta muito. O tanto por isso que, inclusive, recentemente o que mais tem são católicos radicais, mano, saindo da igreja ou virando o completo contrário. Tipo o Six Mateus. Six Mateus era um youtuber de Minecraft, era católico ferrenho, ele postava conteúdo de transfobia, de matar transexual. Ele virou uma trans comunista progressista. Tem noção disso? O cara, ele saiu de um católico fervoroso que quer matar trans pra uma trans comunista. Isso é uma coisa absurda. Tipo, isso
Eu já vi se repetir várias vezes, tá ligado? Isso é muito parecido com o que o Freud explica, tá ligado? De você reprimir tanto sentimento, reprimir tanto sentimento, reprimir tanto sentimento, que na hora que solta, voa que nem tudo, entendeu? Então, esse mau conhecimento é o que mais fode. Você também vê que os católicos tradicionais, os mais tradicionais, são os que mais fazem merda. É escândalo de pedofilia, escândalo de estupro, escândalo de transição sexual, né? O pessoal lá do Arautos Evangelho, aqueles merda do Arautos Evangelho lá, idolatrando o dono deles, do Arautos, um monte de casos de pedofilia com esses padres, inclusive os padres tradicionais são os que mais tem casos de pedofilia, porque fica reprimindo e solta uma hora, entendeu? Por quê? Porque tem um mau conhecimento, tem essa repressão que as próprias meninas sentem, entendeu? Então a gente tem que expurgar, nada de missa virada de costa pro povo, nada de missa tridentina, entendeu? Tem que acabar mesmo, tá entendendo? Enfia o tradicionalismo no olho do seu cu, entendeu? E vamos fazer um catolicismo de verdade que traga as pessoas para Cristo. Porque o tanto de ato não cristão que eu vejo é absurdo. Porque a primeira coisa que um cristão vê quando vê uma mina assim é falar, chamar de puta, chamar de vagabunda, se fuder, entendeu? Isso não é uma coisa que o cristão faria, não é uma coisa que Jesus faria, entendeu? Jesus ensinaria o certo de forma amorosa. E os católicos estão longe de ser amorosos hoje em dia, viu, esses tradicionais. Por isso que eu sou time tradismático, tá? Tem que ser dogmático com o que tem que ser dogmático, mas tem que ser coerente com o que não é dogmático, né? E assim a gente consegue montar uma religião, né? Assim a gente consegue manter a nossa religião mais condizente com a verdade, mais amorosa, com menos escândalos, com menos tristezas e evoluindo cada vez mais. E é bom que nosso Papa e nossos futuros papas falem muito sobre isso, tá? Porque é muito importante. Só que nem adianta também, porque católico hoje em dia tem até essa vacantista que não acredita no Papa novo, então tem que tomar no cu mesmo, tem que se fuder, é isso, tá? É isso, muito obrigado. Bye, bye.